E aí, galerinha, começando aí mais uma aula de geografia, terceiro ano. Fala aí, tá tudo certo com as nossas aulas? É importante esse feedback, tá compreendendo os aspectos sobre urbanização, sobre população mundial. Dá esse retorno aí pra gente, né, professor Jorge? Isso é muito importante, né, do nosso querido aluno, né? É isso aí. E você fala bonito, hein? Como é que é? Feed o quê, rapaz? Feedback, né? Feedback. Muito bem. Aprendi com você, professor Jorge. Feedback, retroalimentação, ou seja, entra um processo e a gente tem que saber lá na ponta o resultado desse processo. Isso mesmo. Muito bem. Tô aprendendo, galera. Esse professor Jorge aqui é fera. Vamos lá, então, nossa teleaula hoje, 8.1, vamos falar agora sobre Brasil, Rogério. Nosso querido Brasil, vamos falar sobre a população. Obviamente que aquelas teorias também se aplicariam ao Brasil, né? Sim, claro. Não é isso? Afinal de contas, aqui também não tem população? Temos. Beleza. Então, a gente vai ver na nossa teleaula hoje a questão do crescimento da população brasileira. A gente vai ver sobre a teoria da transição demográfica e também veremos a questão da composição etária e os impactos sociais. Beleza? Em toda aula a gente quer o quê, Rogério? Que o nosso aluno adquira habilidades. Com certeza. Nesta aula a gente quer que o nosso aluno consiga analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico e social. Isso tem tudo a ver com população. Com certeza, professor Jorge. Crescimento da população brasileira. Há pouco mais de um século, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. O equivalente hoje a menos da metade da população do estado de São Paulo. Olha que comparação legal. Segundo o IBGE, das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros, com data de referência em 1º de julho de 2020, a população do Brasil chegou a 211,8 milhões de habitantes, crescendo 0,77 em relação a 2019. E aí temos um gráfico para você ver essa evolução da população residente no nosso Brasil. Em milhões, né? A gente tem aí uma análise do período de 1872, certo? Do ano de 1872, o professor Jorge vai marcar aí, até 2010. Esse 2010 foi o último censo do Brasil, né? Isso. Até falamos em aulas anteriores que censo é realizado a cada 10 anos e explicamos o motivo, né, professor Jorge? Isso, de não ter ainda acontecido e está acontecendo, vai sair esse ano, 2022. Muito bem, então a gente consegue observar esse crescimento com o passar do tempo, né? E olha a nossa população em 1872. Era bem baixa, né, professor Jorge? 9 milhões. Muito bem. Baixa. Do Brasil todo. Isso mesmo. Olha só 9 milhões, galera. E aí, quando foi em 1940, depois que o IBGE começou a fazer todo esse levantamento dos censos, né, porque o IBGE foi criado nesse período entre década de 30, década de 40, e aí começou a ter dados mais precisos acerca do crescimento da população do Brasil. Então, a gente tem aí um grande avanço, se comparado com 1872 até 2010. E isso aqui a gente vai observar durante a aula de hoje, e já falamos também sobre o crescimento populacional a nível mundial, em aulas anteriores, quando falamos de primeira, segunda fase. Todo esse processo de crescimento da população do Brasil é reflexo também, né, professor Jorge, da melhoria do saneamento, melhoria da saúde, melhoria da tecnologia no campo aí da medicina. Beleza. E aí, olha só, em 1960 nós éramos 70 milhões. É isso, Rogério? Muito bem. Olha só. Aí a gente pode lembrar que aqui o Brasil passava
pela mecanização do campo. Isso mesmo. Não é isso? A mecanização do campo vai fazer várias pessoas virem para a cidade. Muito bem. Então vai haver o processo aí de urbanização. Urbanização, que falamos também em aulas anteriores, certo, professor? Exatamente. E aí a crescente da população brasileira só vai tender a aumentar ainda mais. Obviamente nós não temos aqui ainda 2022, vai estar aqui, né? Ainda vai sair esse resultado. Até o final do ano nós temos esse censo pronto. Correto. E aí a gente observa esse crescimento, né? Nesse período aqui, a gente sabe que em 1940, daqui a pouco a gente vai verificar a taxa de média de filho de mulher no Brasil. Aqui era bem alto, né? A taxa de natalidade, a média de fecundidade, e por isso que acabou acelerando, ó, a partir de 40, esse crescimento da população do Brasil. Beleza. Vamos lá. Temos aí uma evolução também da população do Brasil, de 2001 até 2017, que a gente já tem uma mudança. Então, olha só, 2017, 207 milhões de pessoas a média do Brasil, e 2021, 212 milhões. Só para verificar um dado mais recente acerca desse processo do crescimento da população do Brasil, professor. Isso, e já vai ser um pouco mais, né? Já vamos fazer o nosso censo oficial em 2022. Isso mesmo. Só lembrando, né, Rogério, que essas informações a fonte é a IBGE. Que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A dinâmica demográfica brasileira ilustra o acelerado crescimento ocorrido a partir dos anos 40, com a queda das taxas de mortalidade nos países subdesenvolvidos em razão das conquistas do que o Rogério falou, conquistas na área da medicina e o relativo avanço na área do que o Rogério falou também, saneamento básico. Bem, então, essas causas foram, né, esses avanços, né, melhorias, foram responsáveis por crescimento maior da população do Brasil a partir de 1940. Não só no Brasil, mas também nos países subdesenvolvidos, certo? A gente observa, né, professor Jorge, essa questão aí dessas imagens da falta do saneamento, a gente consegue verificar aí lixões. Então, por que a gente traz essa imagem? Para mostrar que toda essa situação da dinâmica da Terra, se não controlada, ela acaba prejudicando a média de ano de vida de um grupo populacional. Isso. Inclusive, a gente pode até lembrar um pouco do ecomalthusianismo, né? Sim, sim. A questão do meio ambiente, dos recursos naturais, não é isso? Então, nós sim somos países subdesenvolvidos, ok? Nós tivemos e estamos tendo um acelerado crescimento. Está desacelerando, mas tivemos um grande crescimento populacional. Isso mesmo. Vai ocorrer esses problemas nas cidades. Não é isso, Rogério? Muito bem. Os países subdesenvolvidos vai ter isso aqui muito, muito corriqueiro. Com certeza. Não é isso? E essa imagem também da falta do tratamento do lixo e do saneamento básico, que vai acabar indo para a água. É isso? Muito bem. A gente até trabalhamos em aulas anteriores também a questão da água, né? Recente no Brasil, o esgoto também. Então, isso acaba... Por que a gente traz essa imagem? Porque essa situação apresentada nessas imagens, elas interferem na média de vida de anos de uma população, né? Por exemplo, essa pessoa aqui vai viver muito? Não. Está disputando palmo a palmo ali com os urubus. Isso mesmo. Isso é uma realidade, Rogério. Realidade. Isso não é uma coisa que a gente está inventando. Isso aqui tem em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Muito bem. Todos os estados brasileiros têm isso aí. Com certeza. Ok? Então, qualidade de vida cai. Essas pessoas estão aqui, às vezes, por falta de oportunidade de emprego. Crescimento populacional, não tem emprego para todo mundo. E as pessoas vão viver, às vezes, de uma forma que fere até a dignidade humana. E ainda fala, o texto aí fala que a queda das taxas de mortalidade nos países desenvolvidos em razão das conquistas, né? Não quer dizer que esses problemas foram solucionados. Temos vários problemas no Brasil ainda em relação ao saneamento e a lixo, assim como no mundo, mas o texto está falando que houve uma melhoria, se comparado com o passado, e isso reflete o quê? Que essa destinação, de qualquer maneira,
Esse não cuidado com a saúde diminui a média de ano de vida de uma população. Temos aí o processo acelerado de crescimento foi contínuo até 1960 aqui no Brasil, quando, a partir daí, o crescimento populacional brasileiro ele atingiu o ápice, com taxa média de crescimento de quase 3% ao ano. Rogério, tu que é um rapaz muito intelectual, o que é ápice, hein? Apogeu. O apogeu. Né? O apogeu, a culminância. Né? Então, isso mesmo. Realmente, a gente tem que entender que quando a gente lê um texto, a gente tem que entender todas as palavras. Isso Se a gente mesmo. não entender uma palavra, às vezes o aluno fica sem entender todo um contexto. Com certeza. É isso? Então, em 1960, a gente consegue ver uma taxa de crescimento maior, né? Então, foi o apogeu, o auge do crescimento no Brasil. Beleza. A partir desse período. Aqui ele, ó. Então, nós temos aqui, ó, Brasil, taxa de crescimento populacional, agora em percentual, né? Para a gente observar, 2013 a 2014, 0,86% o crescimento da população do Brasil. Em 2014 a 2015, 0,83%, e em 14, 86%, né? 2015 a 2016, 0,80%, 2016 a 17, 0,77%, queda, né? Queda, 2017 a 2018, a gente tem aí 0,82 e de 2018 a 2019, 0,79. Isso aqui, ó, olha a média, se a gente voltar aqui, ó, de crescimento em 1960, 2,99, quase 3% ao ano, a nossa média de crescimento da população. O crescimento natural, que é essa relação da natalidade e mortalidade, que já falamos na aula passada, que reflete aí no crescimento vegetativo de um país. Então, a gente tem uma mudança, né? Mudou muito, né? A partir de 70, ó, 80, 2,48, 1990, 1,93, 2000, 1,64 e a partir de 2000 em diante, né? Menos de 1 a taxa de crescimento do Brasil. Só relembrando, Rogério, vou voltar aqui, você me permite? Com certeza. Lembrando que aqui o Brasil estava passando pela mecanização, a estrutura familiar era bem diferente, as pessoas viviam no campo, e ter filhos era sinônimo de ter mão de obra. Com certeza. Campo. E aí o Brasil começa a se tornar urbano e muda a forma de viver e pensar nessa nova realidade urbana que o Brasil passa. Excelente observação, né? Por que até então era alta essas taxas? Isso que você falou. A mão de obra, né? Importante para a reposição lá do campo, né? Trabalhar no campo. Fechou, professor? Boa? Muito boa. E depois a gente tem essa transformação que agora, a partir entre a década de 60 e 70, a população do Brasil torna-se maior parte urbana. Ou seja, passaram a viver nas cidades. Isso. E aí a realidade na cidade é outra. Com certeza. A forma de viver é diferente. A realidade e o modo de pensar do urbano é diferente. Com certeza. Da pessoa rural. Muito bem. Excelente observação. E a gente tem aí o acompanhado, o ritmo do processo de urbanização que acabamos de falar, né? Na segunda metade do século XX, a sociedade brasileira tem apresentado queda nas taxas de natalidade a partir dessa metade do século XX. Olha só, 1940, a média da fecundidade do Brasil, 6,16 filhos, né? 1950, 6,21, 60, 6,28, e de 60 em diante a gente começa a observar só queda na taxa de fecundidade do Brasil, né, professor Jorge? É isso aí. Olha, em 2010, 1,9 a média de fecundidade do Brasil. Aí não dá nem 2 filhos por mulher, porque pega a média, né? E a gente aí não tem nem 2 filhos por mulher. Então, hoje está mais baixo que isso, a média de fecundidade do Brasil. É importante estudar isso, Rogério? Com certeza. Por que é importante saber fecundidade? Porque a gente vai ter uma ideia dessas transformações no campo demográfico do país e a gente consegue verificar, de repente, se está tendo realmente a quantidade de nascimento adequado para um país, porque já falamos em várias aulas, né, galera? Tem que lembrar que jovens e adultos fazem parte da chamada PEA, né, professor Jorge? População economicamente ativa. E se tem pouco nascimento,
essa população que está vivendo mais, um dia vai morrer. E quem vai trabalhar futuramente se um país está tendo poucos filhos? E é o seguinte, baseado no que você falou, quando os governantes, o poder público, né, os estudiosos, os executivos do alto escalão dos governos, quando eles veem um gráfico desse, eles ficam preocupados, né? Ficam, com certeza. Ficam porque eles pensam em números também financeiros. Isso. Ou seja, tem menos pessoas nascendo num futuro provável de 18 anos, quando ele entra na vida da PEA, né, que a população, vai ser poucos que vão estar entrando. Isso mesmo. E aí aquelas pessoas que são os pais deles já vão estar perto de se aposentar. Muito Então, bem. essas projeções populacionais são muito importantes para se fazer políticas de planejamento a nível de médio e longo prazo para um país. Isso mesmo. Então é importante, né? Não é uma informação qualquer, né? É um instrumento de suma importância para os nossos governantes, né? Perfeito. Vamos lá. Vamos avançar aí com a fecundidade. Então, nós temos uma redução da fecundidade do Brasil a partir de 60. E vamos analisar dados mais recentes acerca da fecundidade. Família menor, nós temos aí cada vez mais mulheres optam por não ter filhos. E isso vai refletir na média, né? De 2018 já é 1,77. 1,77. Média mundial, 2,5. A média mundial, certo? Então, a gente tem a distribuição do número de filhos por mulher em porcentagem total, certo? Entre 2004 e 2014. Então, olha, 1 a 2 filhos, 39,7% das famílias. De 3 ou mais filhos, 23%. E não tem filhos, 36,6%. É alto, né, professor Jorge? E preocupante. E preocupante. Não está repondo a população. Não. Olha só, aí 2014, 19,5, 3 ou mais filhos. De 1 a 2 filhos, 41% da população. Já aumentou mais. Ó. Aqui em 2004 era 39%. E não tem filhos, 38,6% também aumentou. Certo, professor Jorge? Então, a gente consegue observar o que aí? A dinâmica nesse fluxo, né? Que vai refletir a cada dia, se a gente for analisar desde 1970 até 2014, uma queda na média de fecundidade do Brasil. Certo? Alguma observação, professor? Tudo tranquilo? Tranquilo. Vamos lá. Regiões do Brasil com taxa de fecundidade. Então, a gente consegue observar essa informação do Censo 2010, do IBGE, que fala sobre a estimativa do número médio de filhos por mulher até o fim do seu período reprodutivo. Então, o norte, a gente consegue observar aí 2 períodos, 2000 e 2010. Então, em 2000, a gente tinha uma média aqui no norte de 3,16. Quando foi em 2010, 2,47. Queda, né, professor Jorge? Então, o Brasil aí a gente conseguiu ver agora que está 1,77, mas em 2010, 1,90. Então, quando a gente observa, o norte, ele lidera, né, professor? Destaque aí. Opa! Volta aqui. O norte, ele lidera esse ranking aí, quando a gente fala das maiores médias de fecundidade do Brasil. Então, o nosso querido aluno observe que em todas, a seta que eu vou colocar aqui é para que você compreenda em que todas as regiões do Brasil houve queda. Da taxa de fecundidade. Isso que refletiu na média geral, né? Na média geral do Brasil. Muito excelente observação. Então, assim, 2000, 2010. Então, todo esse processo acaba sendo preocupante. Ainda o Brasil ainda está numa situação favorável porque apresentamos crescimento vegetativo positivo. Mas tem países como na Europa, né, do continente europeu, que já apresentam taxas de crescimento nulo negativo, e até negativo, né? Negativo, Isso mesmo. Então, a queda, ela tem motivo, principalmente aí das mudanças do modo de vida das mulheres.
que foram cada vez mais para o mercado de trabalho. Então, essa entrada no mercado de trabalho acaba, né, muitas das vezes, retardando o processo de gravidez, né, professor? Então, assim, e às vezes a mulher nem quer, né? Nem quer, como a gente observou naquela pesquisa. Também podemos considerar a questão como custo para a criação dos filhos. O desenvolvimento profissional também, distribuição de pílulas anticoncepcionais, preservativos e também a questão desse planejamento familiar, que o próprio Estado, muitas das vezes, trabalha nessa conscientização e as pessoas mais instruídas também, né, professor Jorge, pensam mais nessa questão aí do planejamento familiar, certo? Então, todas essas questões acabaram contribuindo para diminuir a taxa de fecundidade no Brasil. No caso das mulheres de famílias mais pobres, o trabalho extradomiciliar tornou-se imprescindível para a complementação da renda familiar, e não só das mulheres mais pobres. Hoje, né, mulher mais pobre, mulher rica também trabalha, está inserida no mercado de trabalho. Mas, o que está falando dos mais pobres? Porque muitas das vezes só a renda ali do esposo não dá, né, a condição para a criação ali daquela família, né, o sustento da família. Por isso que a mulher acabou atuando ainda mais no mercado de trabalho. Cerca de 25% dos domicílios, a renda feminina passou a ser a base do orçamento doméstico. Beleza, professor Jorge? Beleza. Vamos fazer uma pequena... como é que eu posso dizer? Falar um pouco da vida. Da vida. Com os alunos. Uma análise. Uma análise. Uma análise da vida. Rogério, eu tenho... Sabe quantos irmãos eu tenho? Fala aí. Eu tenho 10 irmãos. Você é o mais novo? Eu sou um dos mais novos. E ainda minha mãe gostava de uma criancinha, ainda pegou para criar mais um. Nós somos 11. Mas minha mãe viveu na década de 50, 60, década de 70. Então era normal ter muitos filhos naquela época. Isso mesmo. Aí eu pergunto, quantos filhos tem sua mãe? Minha mãe? Três filhos. Já mudou. Já Era mudou. mais jovem, né? Mais jovem. Porque minha mãe está com 81 anos. Isso mesmo. A sua deve estar com uns 60. 60. Né? Pois é, bem mais jovem. E agora, as mulheres mais jovens, elas querem no máximo ter um filho ou uma filha. Precisa trabalhar. Ah, eu quero trabalhar. Ah, agora não dá de ter filho, porque agora eu vou fazer minha pós-graduação. Isso mesmo. Vou fazer... Ah, vou deixar para o ano que vem. Ah, eu passei no mestrado. Vou deixar para depois. Aí faz o mestrado. Ah, agora eu vou fazer doutorado. Desse jeito. Vou deixar para depois. Quando vê, já passou o ciclo dessa mulher. Isso aconteceu e acontece. Acontece. Aí não consegue, às vezes, um parceiro ideal, uma pessoa para casar, porque a mulher mudou o modo de viver. Isso mesmo. Muito diferente. A mulher moderna hoje é muito diferente da mulher da década do século passado, então nem se compara. É isso? Então, essa influência da mulher nesse contexto foi muito importante para a gente ver essa queda de fecundidade aí nos gráficos, não só do Brasil, isso é do mundo. Do mundo. Do mundo. Muito bem. Ok? Isso aí, professor. Vamos lá. E aí, galera, excelente reflexão. Então, a gente tem aí, ó, alguns fatores da redução da taxa de fecundidade, que já falamos há pouco, mas são pontos chaves aí para o nosso aluno lembrar, professor. Vamos lá. Exatamente. Olha só, a mulher entra no mercado de trabalho. A mulher, essa mulher moderna, Rogério, ela não quer mais depender do homem. Ela quer ter a sua autonomia financeira, ok? Principalmente a financeira. Para isso, ela teve que aumentar também o seu nível de escolaridade, ok? E ainda tem a questão que ela usa de métodos anticoncepcionais para evitar ter filhos, ok? Então, o aumento do custo da vida na cidade também influenciou nisso tudo, porque a mulher vai ter que sair para trabalhar, ok?
a questão que vai ficar mais cara, educação, saúde, alimento, lazer, isso vai influenciar num casamento tardio quando acontece. Isso E mesmo. aí tem ainda as mulheres que não querem casar, não é isso? Acham bacana ter essa vida de liberdade. Então, a autonomia da mulher também influenciou muito, ok? Vamos lá. Taxa de fecundidade. Então, realmente, um filho hoje realmente é o que as mulheres querem, né, Rogério? Você fica querendo rir porque as mulheres não querem ter filho. É mas verdade. realmente, a mulher não quer ter Mas filho. é a mudança, né? É a mudança. É a mudança da mulher, né? O comportamento moderno. que reflete essa questão do comportamento, né? Das evoluções, um processo todo aí da fecundidade do Brasil. E a gente tem um mapinha agora. E olha só, ainda fala que as que têm mais filhos são as menos instruídas. Isso também está correto. Ok? Mulheres que concluíram pelo menos o ensino médio, secundário, no máximo têm um filho. Então é essa vida urbano-industrial desse mundo moderno, Rogério. Influenciou no nosso modo de viver e no nosso modo de pensar. Ok? E é sobre a transição demográfica, Rogério. Fala um pouquinho para nós aí sobre essa transição demográfica. Nós temos aí, ó, galera, é o seguinte. Pré-transição, que é a fase 1. Fase 2, aceleração demográfica. Fase 3, desaceleração. E a 4, estabilização. Isso aqui, professor Jorge, nós já estudamos esse processo da transição demográfica em aulas anteriores, onde a gente conseguiu observar toda essa questão da diminuição e o aumento, vamos colocar, do crescimento vegetativo da Terra. Então, aqui na fase 1, só recapitulando o que a gente estudou, taxa de natalidade era elevada, representando aqui pela linha vermelha. Deixa eu apagar aqui e voltar. Então, nós temos aqui a linha vermelha, taxa de natalidade, em azul, taxa de mortalidade, e o crescimento vegetativo, que seria o crescimento da população, analisando a relação de natalidade e mortalidade. Então, olha só, na pré-transição, a gente observa o quê? Altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade, e por isso que a gente tinha um baixo crescimento vegetativo, ou seja, a população não crescia tanto porque, ao mesmo tempo que nascia muita gente, morria, e isso refletia no crescimento da população. Então, a gente consegue observar. Então, olha só, na segunda fase, houve um grande crescimento, que foi aquele período de 40, 50, 60 que a gente viu aqui no Brasil, onde a natalidade continuou alta, mas a mortalidade reduziu e, consequentemente, aumentou o quê? O crescimento vegetativo. Mas a partir da terceira e quarta fase, a gente observa o quê? Queda novamente, professor Jorge, no crescimento vegetativo, por conta aí da redução da taxa de natalidade, por conta de todas essas transformações que aconteceram na Terra, como a entrada da mulher no mercado de trabalho, a questão do planejamento, o custo de vida mais caro, tudo isso acabou contribuindo para diminuir a média de filho e refletiu novamente no crescimento vegetativo em diversos países. Certo? E temos aí a teoria da transição demográfica, que refere-se às mudanças na relação da taxa de natalidade e a de mortalidade verificadas a partir da segunda metade do século XVIII. Essa teoria tem como referência inicial a Revolução Industrial e a formação das sociedades modernas, que marcaram a ruptura de um longo período histórico em que as sociedades humanas conviviam com elevadas taxas de natalidade e de mortalidade. Então, isso a gente já falou, né? Falamos. Só que agora ela tem um nome, a teoria da transição demográfica. Que é todo esse processo de transformações que aconteceram aí no campo demográfico com o passar do tempo, né? Isso. A partir principalmente aí do século XVIII, com a melhoria da saúde, como falamos em aulas anteriores. Certo, professor Jorge? Certo. Que refletiu nas taxas de natalidade e mortalidade.
Então, outros países de industrialização tardia iniciaram a sua transição demográfica apenas na década de 90, como é o caso do Brasil. Ou seja, os países que iniciaram a primeira fase à frente foram as nações desenvolvidas, né, que iniciaram seu processo de industrialização lá no século XVIII. Esse processo de transição nos países subdesenvolvidos, como o caso no Brasil, só a partir da década de 90 que iniciou essa redução, principalmente da média de filhos das mulheres, né, professor Jorge? Iniciou, na verdade, lá entre 70 e 80 em diante, mas a gente conseguiu verificar essa transição principalmente na década de 90. Primeira fase vai do século XVIII até o final do século XIX. A transição demográfica caracteriza-se pela queda acentuada das taxas de mortalidade, devido às conquistas da medicina e à infraestrutura de saneamento e também higiene. Então, nós temos aí taxas de natalidade altas nesse período, na primeira fase, elevando o crescimento populacional. Isso aqui a gente está falando a nível mundial, né? Dessas fases de transição no mundo. Na segunda fase, que vai do final do século XIX, que é, no caso, aí até a metade também de 1950, então vai lá de mais ou menos por volta de 1850 até a metade do século XX, 1950, a estabilidade da mortalidade em patamares baixos. Natalidade apresenta queda elevada, acarretando o quê? Recuo progressivo do crescimento populacional a partir desse período, que a gente conseguiu observar lá no gráfico do Brasil, quando falou sobre evolução do crescimento populacional do Brasil. Na terceira fase, na transição, a gente observa o seguinte: o crescimento populacional tende-se a estabilizar-se. Certo, professor? Perfeito. O que a gente vai observar aí? A taxa de natalidade e a mortalidade em patamares baixos e semelhantes praticamente anulam-se. Certo? A gente viu essa fase é conquistada pela maioria dos países europeus no fim do século XX, é conhecida como uma fase de estabilização demográfica. Algum comentário, professor, sobre essa questão? Tranquilo. Professor, o Brasil não está nessa fase de estabilização, não, ele está em transição, né? Exatamente. E aí a gente observa, por que primeiramente nos países europeus? Porque são países desenvolvidos que iniciaram o quê? Seu processo de industrialização há muito tempo. Então eles saíram à frente na urbanização, na industrialização e também começaram a reduzir o número de filhos, primeiro, que os países subdesenvolvidos. Exatamente. Certo? E foi aquilo que eu falei, né? A questão desse modo de viver urbano industrial, que chega no Brasil de forma tardia. Beleza? Isso aí. Então, composição etária e os impactos sociais. Nós temos aqui, galera, os padrões demográficos gerais de um país ou região, que aí essa composição é formada aí por natalidade, mortalidade, imigrações, determinam a estruturação da população em faixas etárias de um determinado espaço, país, cidade, enfim. Ao mesmo tempo que resulta no estágio de desenvolvimento socioeconômico. A distribuição da população em faixas etárias causa impacto na economia e na divisão dos recursos em saúde, educação, formação profissional e outro. Por exemplo, se eu tenho um país que a maior parte dessa população é formada por jovens, lá na pirâmide etária, o governo vai ter que atuar nesse campo da educação básica, né, professor Jorge? Investindo recursos, porque ele vai ter que formar essa galera. Então, por isso que é importante entender essa composição etária e analisar os impactos sociais dependendo dessa faixa etária que encontra-se esse determinado país. Não existe um critério único para a distribuição da população por faixa etária. O mais adotado pelo IBGE divide hoje a população do Brasil ainda nessas faixas etárias. De 0 a 19 anos, a gente vai encontrar o que aqui no Brasil? A população de jovens na pirâmide etária. De 20 a 59 anos, de adultos. E idosos acima de 60 anos. Professor Jorge, países europeus já aumentaram aí a idade dos idosos e de jovens também, vai até 21 anos. Mas aqui no Brasil, a gente sabe que o idoso é considerado por lei a partir de 60 anos. Até hoje. Não houve essa mudança.
Perfeito. Então, dentro da pirâmide etária, a gente encontra essas composição de distribuição de faixa etária de um determinado país, e no caso desses dados que a gente traz para vocês, é do Brasil, porque em país desenvolvido é mais alto já a faixa etária de jovens, é de 0 a 21 anos. O Brasil é considerado um país de adulto em processo de envelhecimento. Já é um erro. Há muito tempo falar que o Brasil, professor Jorge, é um país de jovens. Não somos mais de jovens, de adultos. Passou já isso aí. Não vimos que a fecundidade diminuiu? Se diminuiu, não está tendo tanta população de jovens, né? Comparado aí com a década de 70, 80. Então, olha só, distribuição de percentual da população brasileira por grupo de idades nesse período de 80 a 2010. Então, de 0 a 14 anos, vamos analisar aí. Essa cor laranja representa de 0 a 14 anos, certo, professor Jorge? De 80 para 2010 só está caindo. Isso mesmo. E aí a cor, tipo um amarelo, né? É de 15 a 64 anos e de 65 ou mais, certo? O azul representado aí. Se a gente observar essa faixa etária de 0 a 14 anos, como o professor Jorge falou, só foi diminuindo com o passar do tempo. E houve uma crescente aí, ó, principalmente dessa população da faixa etária de 15 a 64 anos, que a partir de 19 anos no Brasil é a população adulta. Então, a maior parte da população do Brasil, a gente vai encontrar aí, ó, o quê, né? População adulta. Então, essa faixa etária aqui corresponde à população adulta do Brasil. E também houve o quê? O aumento da expectativa de vida do Brasil, certo, professor Jorge? Isso, e os 65 anos ou mais também aumentou. Aumentou. Lá de 80 para 2010, ó, vem aumentando também. Muito ou seja, a população está envelhecendo. Isso mesmo. E aí nós temos aí uma pirâmide etária, comparativo de 2012 a 2019, população residente segundo o sexo, idade de grupo. De um lado direito eu tenho aqui as mulheres, lado esquerdo eu tenho homens, e os idosos do Brasil, 2018, já são 13% da população do país, conforme esses dados de 2018. Então, a gente consegue observar de 0 a 19 anos, como eu falei há pouco para vocês, a população de jovens, de 20 a 59 anos, população de adultos, e acima de 60 anos no Brasil, população de idosos. Então, jovens, adultos e idosos. Vou apagar aqui que ficou feio esse de cima aqui, ó. De idosos, acima de 60 anos, a população de idosos, certo? Essa aqui, idosos. Só lembrando para o aluno, Rogério, que uma pirâmide é assim, né? Pelo padrão normal da geometria. Quando você vê uma pirâmide em que ela não é basicamente uma pirâmide, ela começa a se tornar preocupante. Principalmente se a base dela for pequena, aí aqui fica maior, né? Que é a pé, né? E aí vem aqui a parte, começa a crescer aqui no final, que são os idosos. E aí uma pirâmide mais ou menos assim, que é feio pra caramba, ficou ridículo o meu desenho, mas o mais importante é você entender essa ideia de que uma pirâmide que a ponta dela é grande ali, são os idosos. Não é interessante para o governo isso. Isso requer um planejamento a longo prazo muito bem feito. Isso mesmo. Porque então as pessoas vão ter que receber salário. São os salários aposentados. Excelente observação, mas eu quero lembrar também, professor Jorge, que para o aluno que numa pirâmide, essa parte que é a base da pirâmide aqui, ó, representa o quê? Os jovens. Jovens e também a natalidade, né? Se tiver uma base muito larga, está representando o quê? Que está nascendo muitas pessoas. Isso. E se tiver um topo mais estreito, que a população não está vivendo tanto. Isso. Agora, se tiver um topo aqui mais largo, quer dizer que a população está vivendo mais. Isso. Como eu fiz aqui o desenho. Isso mesmo. Fiz, né? Aí, ó. Ótimo. Parecia um avião, né? A parte de trás do avião. Não é? Vamos lá. Então, para finalizar... O envelhecimento da população de um país representa a elevação de gastos. Gasto com o quê? Com a Previdência, ou seja, o INSS vai ter que pagar. E quem paga isso somos todos nós, a população ativa, pois aumenta o montante e o tempo do pagamento, que são as despesas com essa Previdência. É isso assim aí. Também, como reduz a médio e longo prazo a arrecadação, a receita previdenciária devido à diminuição de pessoas trabalhando, de jovens,
e, consequentemente, se não tem muito jovem, não vão se tornar adultos. E aí vai ter pouca gente trabalhando para manter tanta gente idosa. E aí a gente fecha com aquela indagação inicial, né? Por que é preocupante quando há uma redução da média de fecundidade em um país? E você acabou de responder, professor. Exatamente, exatamente. Alguma observação? A observação é que daqui a pouco a gente chega para fazer o nosso resumão. É isso aí, então aguarde. Valeu! Tchau!